Senhor, louvado seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua graça, pelo teu amor para conosco. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que já tivemos de estar ali na tua casa, alguns de nós, Senhor, outros assistindo pela TV, Senhor, mas estivemos ali em comunhão contigo, Senhor, e também em comunhão com nossos irmãos, Senhor, te louvando e te adorando. E queremos te pedir agora que tu venhas estar também com essa aula, Senhor, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor, venha instruir o Tiago, Senhor, para falar aquilo que é do teu desejo, da tua vontade, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então, Estou senhores... conseguindo ver sim, ok. Tá conseguindo ver? Então tá ótimo. Senhores e senhoras, moços e moças, tios e tias, vamos começar a nossa aula, que hoje nós vamos fazer uma conexão entre o livro de Ageu, o profeta menor Ageu, e o livro de 1 Timóteo. E o nome da nossa lição, o tema, no caso, é Sempre Adiante e Confiantes. E a gente vai ver por que sempre adiante e confiantes. Primeiramente, o que eu sempre esqueço de fazer, e vocês me perdoem por isso, eu vou abrir aqui, né, a Bíblia no livro de Ageu, mas eu sempre esqueço de fazer, gente. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Ageu é um livro difícil de achar, porque Ageu só tem 2 capítulos, são só 2 folhinhas de Ageu, então a gente passa por ele muito rápido. Mas vamos lá, então. Vamos, primeiramente, aos contextos históricos, né, que é aquela parte que eu sempre gosto de falar, e que sempre faz parte de quando eu vou dar alguma aula, eu sempre gosto de dar os contextos históricos. Vamos lá. O que está acontecendo, tanto no povo judeu quanto na história em geral, nesse livro aqui de Ageu? O que está acontecendo? Em que período isso aqui se passa? Vamos lá. Primeiramente, o Império Babilônico cai e a Babilônia é invadida por Ciro em 539. Tá? O Império Babilônico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele é um império que ele vai conquistar uma parte ali do Oriente Médio, e ele, inclusive, vai levar cativos vai levar cativo o povo de Judá, da tribo de Judá, e a Bíblia fala que apenas aqueles que eram pobres ficaram ali na região de Judá, tá? Lembrando que o norte de Israel ele já tinha sido invadido pela Assíria, pelos assírios. A Síria é um povo que fica lá em cima de Israel em 722, ou seja, o norte já estava invadido, já estava ocupado, já estava misturado com os outros povos. Sobrava ainda como o povo, entre aspas, tá, original, o povo do sul, que é o povo de Judá. Só que os babilônicos eles vão conquistar Judá, eles vão incendiar o templo, é isso que a Bíblia nos diz, e vai levar aqueles que são os principais moradores de Judá, que são os escribas, que são os principais pensadores, o pessoal da realeza, vai pegar todo esse pessoal e transportar para a Babilônia. E o povo vai ficar aproximadamente 70 anos na Babilônia. Em 539, e tudo isso que eu estou falando é antes de Cristo, tá, gente? Não vou falar nada depois de Cristo. Antes de Cristo, 539, os assírios não. O Império Medo-Persa, que é uma junção de dois reinos, o reino Medo e o reino Persa, que tinha como seu principal líder Ciro. Então, Ciro a Babilônia e vai conquistar a cidade da Babilônia. O cilindro da vitória, Ciro, ele era um cara que ele adorava escrever em cilindros. Cilindros são cilindros realmente de pedra, porque naquela época, gente, a gente não tinha folha como a gente tem hoje. Hoje, qualquer lugar que a gente tem uma maçaroca de chamex, né? Qualquer coisa que a gente quiser, a gente anota no chamex. Lá naquela época não tinha chamex. O chamex da época era pedra. Então, assim, as pessoas anotavam onde tinha. Anotavam em pedra, anotavam em barro, anotavam onde tinha. E Ciro, ele tinha alguns cilindros de pedra onde ele fazia as suas anotações. Então, um desses cilindros é chamado Cilindro da Vitória, em que ele aponta que a Babilônia ela ocorreu sem guerras. Não teve que a Babilônia ela foi conquistada sem guerra. E Ciro entrou na Babilônia, não teve guerra nenhuma. As crônicas de Nabonido, quem é Nabonido? Nabonido é o rei da Babilônia na época que Ciro invadiu a Babilônia. As crônicas de Nabonido também vão apontar o fato de que não houve guerra. Ciro entrou como quis na Babilônia e fez a festa. Ninguém ofereceu represálias a Ciro. Por quê? Porque os reis babilônicos provavelmente eles eram reis muito opressores. Então a população estava doida para se livrar logo
dos reis da Babilônia. Então, por isso que quando eles entraram, não teve ninguém para fazer oposição, não teve ninguém para pegar em armas contra o exército de Ciro. Ciro entrou tranquilamente e em 539 ele vai entrar e vai conquistar a cidade da Babilônia. Gente, esse império que eu estou mostrando aí para vocês, não sei se está dando para ver, esse é o Império Babilônico. É um império grande? Olha, é um império ok, tá? É um império legalzinho. Comparado com outros impérios, é o império pequeno, tá? Assim, conforme foi passando o tempo, vocês lembram daquela visão das estátuas de Daniel, que iam vir os impérios sucessivos? Então, conforme o tempo foi passando, os impérios vão ficando maiores. Primeiro, você tem o Império Assírio, que é menor. Depois você tem o Babilônico, que é um pouco maior. Depois você vai ter o Império Persa, que ele é essa parte toda aqui que vocês estão vendo do mapa. Todo esse mapa aqui, a gente vai ver daqui a pouco, fazia parte do Império Persa. Depois vai vir o Império Grego. Depois, por último, vai vir o Império Romano, que é o maior império que já existiu na face da Terra, é o Império Romano. Não existiu até hoje nenhum império maior do que o Império Romano. Tá? Então os impérios eles vão ficando maiores cada vez que o tempo vai passando. Tranquilo? E esse era o tamanho do Império Persa. Tá? Tudo que está em verdinho faz parte do Império Persa, que é chamado também de Império Aquemênida. Por que Império Aquemênida? Porque os reis da Pérsia, eles acreditavam que eles vinham de um ancestral comum que se chamava Aquemenes. Aquemenes era uma espécie de homem, metade Deus, ele era um ser mitológico. Então esses reis, os reis da Pérsia, eles acreditavam que eles vinham de uma linhagem desse cara aí chamado Aquemenes, que era, sei lá, um cara com umas paradas especiais, entendeu? O cara não era um homem só, o cara era um homem sinistro. Então, por isso que o nome do Império Persa, vocês também podem encontrar como Império Aquemênida. Tranquilo? Então, tudo isso que está em verdinho faz parte agora do Império Persa. O Império Persa ele vai crescer muito, gente. Ele vai crescer demais. Ele vai pegar toda essa parte da Ásia, como vocês estão vendo. Ele vai pegar essa parte do Oriente aqui. Não sei se está dando para ver. Tem ali Jerusalém, tem ali Mênfis, que é o Egito. Ele vai pegar toda essa parte ali do Oriente e da Ásia, tranquilo? Ali, ó, onde ele está, não sei se vocês estão vendo, mas lá para a direita, um lugar chamado Multan, ali já é a entrada da Índia. Ou seja, é um império bem grande. Não tão grande comparado ao romano, mas é bem grande. Aí eu não sei se vocês lembram, uma coisa que eu gosto de fazer às vezes a gente estuda a história de Israel e a gente estuda a história de Israel, ela é muito longe das outras histórias. A gente coloca Israel como se Israel estivesse sozinho no mundo. Só existe Israel e Israel não está em contato com outras nações, não tem nada acontecendo no mundo enquanto estamos estudando a história de Israel. Isso não é verdade. Muita coisa está acontecendo no mundo enquanto a história de Israel também está acontecendo. Então, o que está acontecendo no mundo? Isso é rápido, tá, gente? Em 539 a.C. Eu não sei quantos de vocês já viram aquele filme 300, que vai falar sobre a guerra entre os gregos e entre o Império Persa. Tudo bem? O que acontece? O Império Persa, ou o Império Aquemênida, como vocês podem ver, eles conquistam a Babilônia, está escrito aqui, ó, Babilon, aqui no meio. Eles vão eles vão devolver o povo para Jerusalém, o povo judeu que estava na Babilônia vai voltar para Jerusalém, e eles vão continuar conquistando vários territórios, até chegarem aqui, ó, nessa parte de cima. Vocês estão vendo Bizâncio, Tarsus, Troia, não sei se estão conseguindo ver aqui. Essa parte era uma parte que tinha colônias gregas. Aqui, a Grécia está aqui em roxinho. Essa parte, que é chamado Ásia Menor, ali onde vocês estão vendo, Bizâncio, Troia, Tarsus, aquela parte ali era toda da Grécia. Aquilo ali eram colônias gregas, tudo bem? Só que o Império Persa ele vai acabar conquistando toda essa parte. Isso vai dar problemas com os gregos. Os gregos vão ter problemas com o Império Persa, porque o Império Persa estava começando a avançar sobre territórios que eram gregos. Aí vai acontecer a guerra entre os gregos e os persas, que é chamado Guerras Médicas, ou Guerras Greco-Pérsicas, que é onde vai acontecer aquela Batalha dos 300, daquele filme 300. Então, tudo isso está acontecendo enquanto a história de Israel está lá se desenvolvendo. Israel volta para a terra, Israel fica submisso ao Império Persa, e o Império Persa continua crescendo, até começar a invadir os territórios da Grécia, e por isso eles vão criar problemas com os gregos, tudo bem?
Então, os gregos eles vão acabar entrando em guerra com os persas e vão ganhar essas guerras. Aí você me pergunta assim, Tiago, e o Império Romano? Aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aqui, mais para a esquerda do mapa, Roma, ali pequenininho. Gente, Roma nessa época não é nada. Tá? A gente, às vezes, quando a gente estuda a antiguidade, a gente sempre tem, Roma, né, aquela coisa de Império Romano. Gente, Roma nessa época aqui não é nada. Roma não é nem república. Roma começa a crescer a partir do ano, mais ou menos, 220, quando eles vão entrar em guerra com esse pessoal que está aqui embaixo, Cartago. Tá? Então, Roma nessa época aqui não é nada. Roma, só é a cidade de Roma. Roma não é nada, não conquistou ninguém. Roma não está grande, Roma não tem nenhuma posse, Roma não é ninguém ainda. Tá? Enquanto isso, as outras nações estão se desenvolvendo. E Roma está lá parada na dela, sem preocupações. Continuando os contextos históricos, Ciro ele vai ser uma pessoa que ele vai respeitar as divindades dos povos. Se você for ver os cilindros de Ciro, ele vai sempre estar em contato, ele vai sempre estar falando um pouco da divindade daquele povo. Então, quando Ciro ele entra na Babilônia, ele vai falar que graças a Marduk, que é o rei que é o deus da Babilônia, quem assistiu aquela novela O Rico e o Lázaro, sabe que Marduk ele é o deus principal da Babilônia. Então ele vai falar assim, graças a Marduk eu entrei na Babilônia e não tive problema, não tive guerra. Ele vai atribuir a paz na qual ele entra na Babilônia a Marduk. Tudo bem? Ciro ele vai ter sempre essa preocupação com as divindades, ele vai sempre respeitar as divindades dos outros povos. Inclusive, ele vai respeitar a divindade dos judeus. Ele vai tanto é que ele vai mandar os judeus voltarem, vai mandar eles reconstruírem o templo deles, ele vai sempre estar respeitando essas divindades. Se vocês forem ler Esdras capítulo 1, o Ciro ele vai estar falando assim, como é que é? Ele fala que ele foi usado pelo Deus de Israel para levar o povo de volta, e que o Deus de Israel é um Deus grande, para levar e que o templo do Deus de Israel seria reconstruído. Então, ele está sempre em contato com essas divindades. Para não arrumar problema para ele meio que respeita todas as divindades. Tá? Inclusive, vai ter um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que falou que Ciro ele tinha lido Isaías 45, que é quando fala sobre aquela profecia de que Ciro seria usado por Deus para fazer o seu propósito. Então, Flávio Josefo dizia que Ciro estava lendo a Bíblia. Sim, a gente não tem como falar isso, né? A gente não tem como dizer que Ciro com certeza conhecia a profecia de Isaías 45. Mas, de qualquer forma, é o que eu falei, Ciro está sempre respeitando todas as divindades de onde ele entra. Ele não vai querer impor, você não vê Ciro tentando impor a divindade persa nos lugares onde ele entra. Pelo contrário, olha, cada um tem sua divindade, cada um adora quem quiser, eu não quero problema com os deuses, porque hoje em dia a gente pode achar isso ridículo. Mas naquela época isso era muito importante. Os deuses, eles eram realmente levados muito a sério. Então, se você não respeita os deuses, você traz problema para você. Uma curiosidade, quando os cristãos eles começam a ser perseguidos no Império Romano, isso já depois de Cristo, claro, porque cristãos vêm depois de Cristo. Isso mais ou menos a partir do ano 100 depois de Cristo, uma das prerrogativas que os romanos eles vão usar para perseguir os cristãos é que eles não respeitam os deuses. Eles só adoram um único Deus e descartam todos os outros deuses. Então, eles não têm paz com os outros deuses. Se eles não têm paz com os outros deuses, esses deuses vão acabar massacrando a gente por causa dos cristãos. Então, um dos motivos pelos quais os cristãos eram perseguidos era porque os cristãos eles não aceitavam os outros deuses. Não é só Deus romano, não, tá? Tô falando qualquer outro Deus. Então, na antiguidade, você tinha muito dessa coisa de respeitar os deuses. Os deuses eram muito importantes, eles eram muito importantes para os povos daquela época. Continuando aqui. Eu vou ir falando e no final qualquer coisa, aí vocês podem fazer perguntas e podem acrescentar. É sempre bom estar ouvindo vocês. Agora que nós já falamos sobre todo o contexto histórico, que o livro de Ageu está se passando quando o povo de Israel volta da Babilônia, nós vamos entrar no livro especificamente. E qual o contexto do livro? Os judeus voltam da Babilônia. Todos voltam da Babilônia? Não. Nem todos voltam da Babilônia. Tá? Por quê?
Vocês lembram daquela profecia, aquela profecia não, daquilo que Jeremias disse em Jeremias 29? Ele falou assim, galera, não acredita nesse profeta que estão falando aí, que vocês vão ficar pouquinho tempo. Meu amigo, ó, começa a fazer comércio aí, cria tua casinha, tem filho, beleza? Arruma esposa, porque vocês vão ficar aqui bastante tempo. Vão ficar aqui bastante tempo. Essa coisa que esses profetas aí, Mequetrefe, estão falando, a gente vai ficar aqui 5 aninhos, vamos ficar aqui 10 aninhos, vai ser super fácil, daqui a pouco a gente está de volta. Jeremias, ele tira essa perspectiva toda e fala assim, meus amigos, a gente vai ficar aqui bastante tempo, então toquem a vida de vocês, porque a gente não vai embora agora. E realmente as pessoas começaram a fazer o que Jeremias estava pedindo. Só que algumas pessoas, elas começaram a não só fazer o que Jeremias estava pedindo, de criar comércio, de levantar casa, de casar, como elas estavam se dando muito bem na Babilônia. Então, nem todo mundo que estava na Babilônia vai voltar para Jerusalém. Nem todo mundo vai voltar. Porque eles já estão começando a se dar bem na Babilônia. E tem outros que estão em outros lugares também, que não é na Babilônia. Tem judeus espalhados por todo o Império Persa. Então, muitos deles estão se dando bem nos lugares onde eles estão, e por isso não tem por que eles voltarem de onde eles estão, beleza? Então, eles acabam ficando, e os que vão voltar com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, não são todos aqueles que foram, não são descendentes de todos aqueles que foram para o exílio, porque muitos deles vão ficar no exílio porque estão ganhando muito dinheiro, os caras estão com a vida muito, muito feita, eles não vão querer voltar. Ó, Jerusalém, as pessoas olham assim, poxa, eles ficaram tanto tempo sem a terra, eles já não estão mais fazendo muita questão da terra, nem todo mundo faz muita questão da terra. Os caras eles já não estão mais acostumados, ele vai pensar assim, bom, olha, eu estou aqui ganhando dinheiro pra caramba, tá, ó, tô colocando dinheiro no banco, ó. Banco Itaú, tá lá minha parada cheia de dinheiro. Pra que eu vou voltar para Jerusalém? Uma cidade que só tem pobre, uma cidade toda destruída, uma cidade que não tem templo. Eu vou fazer o que em Jerusalém? Então essas pessoas não voltavam, ficavam lá onde elas estavam. E na volta, Zorobabel ele é colocado como governador de Judá. A Bíblia nos diz isso, inclusive o livro de Ageu nos diz isso. Isso era uma forma do Império Persa se organizar. A Babilônia, o que ela fazia? Quando ela conquistava, ela trazia as melhores pessoas, entre aspas, tá? Dos povos e jogava na Babilônia. O Império Persa não. O Império Persa deixava todo mundo no seu cantinho e colocava governadores escolhidos por eles para governar aquele lugar. Então, Zorobabel foi o governador escolhido para estar governando aquela parte ali de Jerusalém. E eles não estavam conseguindo reconstruir o templo. Eles já tinham colocado as bases. Esse livro de Ageu, ele está ali muito junto com o livro também de Esdras e Neemias, a história está muito junta com o livro de Zacarias também. Então eles colocam as bases do templo, mas eles não conseguem reconstruir o templo. Vamos lá, Ageu e sua datação. A gente não sabe muito sobre Ageu, mas com base no capítulo 2, verso 3 do livro de Ageu, alguns supõem que ele viu o primeiro templo. Está escrito assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada como o que vocês veem agora. Algumas pessoas dizem que Ageu ele pode ter visto o primeiro templo, o que é muito improvável, gente. Para Ageu ter visto o primeiro templo, ele tinha que ter no mínimo mais de 80 anos. Para ele ter visto o primeiro templo, ter passado pelo cativeiro e ter voltado, entendeu? E nessa época as pessoas elas não vivem tanto assim. E outra coisa, era uma jornada difícil. Eu não sei se uma pessoa com mais de 80 anos conseguiria fazer uma jornada dessa. Então, assim, não só eu, mas como outros historiadores acham muito improvável que Ageu ele tivesse visto o primeiro templo, tá? Seu nome vem do hebraico Hag, que significa festa. A datação dada pelo próprio profeta, vocês vão ver isso no 1,15 e 2,18, mostra que ocorreu por volta do ano 520. E a datação do livro de Zacarias mostra que esses dois profetas eles eram contemporâneos, tá? Ageu e Zacarias eles vão estar ali profetizando no mesmo período. A primeira profecia vai ser dada para Ageu e por Ageu, e logo depois a primeira profecia de Zacarias vai acontecer. Isso a gente vê pela datação do livro de Zacarias. Quando Zacarias ele começa o livro, ele também dá uma data, e a gente vê que a data que Zacarias está propondo é praticamente a mesma data na qual o livro de Ageu está acontecendo, tá? A história de Ageu está acontecendo. Aqui é só para a gente falar
só para a gente ilustrar, esses são os profetas e a sua época. Ageu, Zacarias e Malaquias, estamos aqui no livro de Ageu, que é o vermelhinho. Eles são chamados profetas pós-exílicos. O que é isso? São aqueles profetas que vão profetizar depois da volta do povo do exílio. Nós temos vários profetas pré-exílicos, que são esses que estão aqui em cima: Joel, Jonas, Amós, Osés, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, que ele vai ser pré-exílico e exílico, Daniel, que vai ser exílico, Daniel ele vai estar na Babilônia, Ezequiel, que é exílico, e Obadias, a gente não tem muita certeza se é exílico ou não. Alguns colocam Obadias como exílico e outros colocam Obadias como pré-exílico. Tá? A gente não tem. O único livro que a gente não tem uma datação mais ou menos. Que a gente não tem muito bem a datação é o livro de Obadias. Mas o livro que nós estamos falando agora, que é o livro de Ageu, ele vai ser um livro pós-exílico. Ele é um profeta pós-exílico, ou seja, ele vai estar profetizando depois da volta do povo do exílio. E o livro de Ageu, ele vai possuir 4 mensagens principais. Ficou faltando um eninho ali, né? Principais não, principais. A primeira mensagem: Deus chama o povo para continuar a reconstrução do templo. O povo dava desculpas de que ainda não era hora de reconstruir o templo. Assim, é engraçado, né? Como se o povo soubesse qual era a hora. Deus está falando, não é a hora, e o povo fala assim, não, não é a hora, meu filho. Entendeu? A gente não sabe de nada. Se Deus está falando que é a hora. Entendeu? Não fica enrolando, não. Vai lá e constrói o templo. O livro nos mostra que o povo estava preocupado com as suas próprias casas, suas próprias obrigações, estava preocupado em reverter suas economias, e por isso eles não estavam construindo o templo. E o livro fala que aquelas estiagens que estavam acontecendo, os problemas econômicos que estavam acontecendo na região de Judá, era justamente porque o povo não estava dando atenção devida à casa do Senhor. Isso não sou eu que estou falando, é o livro de Ageu. O livro de Ageu deixa isso claro. Como eu falei, a profecia atrela os problemas econômicos, as desconsiderações do povo com o templo. E Deus ele vai encorajar o povo dizendo, serei glorificado e eu sou convosco. Gente, assim como a gente vai ver mais tarde, no final do livro, o livro de Ageu ele é um livro que ele é um livro de incentivo, ele é um livro de encorajamento. O povo acaba não continuando o templo por causa das suas próprias por causa das suas próprias preocupações do cotidiano. Então, Deus ele fala assim, galera, não se preocupa, eu sou com vocês, vamos construir esse templo aí, vamos reconstruir que dá. Entendeu? Fiquem preocupados, isso aí, vocês vão conseguir ter as economias de vocês vão conseguir colher lá a plantinha, vão conseguir ter o trigozinho lá na casa de vocês, não se preocupem, eu sou convosco, vamos reconstruir esse templo, tenham coragem. Então o livro de Ageu, ele é um livro que ele chama ao encorajamento. Ele é um encorajamento, galera, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, vamos reconstruir esse templo, beleza? Então, a primeira mensagem é essa. O povo diz que ainda não é a hora de reconstruir, e Deus fala assim, meu amigo, é a hora sim, porque eu quero. Porque é a hora de Deus, é a hora que Deus quer, e é isso aí. Então, Deus encoraja o povo a continuar a construção do templo. A segunda mensagem foi dada para encorajar o povo também, destinado ao governador, ao sacerdote e ao remanescente. Remanescente é o povo que voltou da Babilônia, ou seja, é o povo todo, beleza? O povo provavelmente estava desencorajado por causa da menor expressão do templo novo, tá? O templo de Salomão, gente, assim, falam que era uma coisa suntuosa. Eu não sei se o templo de Salomão é o mesmo templo de Salomão que está lá em São Paulo. Eu não sei se são as mesmas medidas. Eu não sei, minha mãe está falando que claro que não. Eu não sei se são as mesmas medidas. Eu não sei. Mas olha, o templo de Salomão em São Paulo é um templão. É um templão. Cabem para 10 mil pessoas. Imagina o templo de Salomão mesmo. Templo, não templo falso, o templo de Salomão mesmo. Cara, devia ser uma coisa muito, muito grande, muito suntuosa, né? Se a gente for ler o livro dos Reis, o livro das Crônicas, que vão falar um pouco sobre essa construção, mano, era gente pra caramba trabalhando, ficaram anos trabalhando, era madeira que vinha toda hora da Fenícia, devia ser uma coisa muito grande. Só que o que acontece? O povo, quando ele volta da Babilônia, ele não tem mais a mesma riqueza de antes, ele não tem mais a mesma expressão de antes, ele não tem mais de onde tirar os seus recursos, então a reconstrução do templo é aquilo ali, é o que tem. Entendeu? Ou é isso ou é isso. Não tem outra opção. Não tem tipo assim, vamos esperar a gente conseguir pegar um pouquinho mais de dinheiro, vamos esperar a gente prosperar um pouquinho mais para construir um templo maior. Não tem essa opção. Olha, é isso aqui, o templo vai ser desse jeito, vai ser menor do que o outro, mas é isso aí.
Tranquilo? Deus ele fala assim, galera, não se preocupa com esse templo menor. Primeiro, não, Deus não fala galera, minha mãe tá falando assim, Deus fala galera? Não, Deus não fala galera, tá, gente? Deus ele é um homem sério. Eu não sou tão sério, mas Deus é um homem sério. Então Deus ele encoraja o povo e ele faz duas profecias pela boca de Ageu. Está assim, farei vir ao templo o desejado das nações. Isso está em algumas versões. Em outras está que as nações trarão para cá os seus tesouros. Essa tradução, ela é uma tradução que, assim, é uma tradução difícil de fazer. Algumas Bíblias trazem desejado das nações e outras que as nações trarão para cá os seus tesouros. É uma tradução difícil de se fazer, porque o hebraico ele é muito parecido para essas expressões. Mas em todas as versões, NVI, Almeida atualizada corrigida, sei lá, a mensagem aparece assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tem até uma musiquinha que fala isso, que eu não lembro de quem é. Mas é uma música bem pentecostal. Não sei se os irmãos conhecem, mas tem uma música antiga que fala isso. E as pessoas elas usam muito essa profecia erroneamente, tá? E o que quer dizer a glória da segunda casa será maior que a da primeira? Esse templo, ele pode ser um templo menor? Pode ser um templo menor. Ele pode ser um templo que vai caber menos coisa? Pode ser um templo que vai caber menos coisa. As salas deles vão ser menores? As salas dele vão ser menores. Mas aquele templo ali veria uma glória que o povo nunca viu igual. Que é quem? A glória de Deus personificada, que é Jesus. Então, a glória da segunda casa, a glória do segundo templo, foi maior do que o da primeira. Por quê? Porque aquele templo ali viu a glória do Senhor em pessoa, Jesus Cristo. Tranquilo? Então, essa é uma profecia messiânica, que diz que mesmo esse templo sendo melhor, aquele templo teria glória tamanha que o primeiro templo não conheceu, que seria o próprio Deus encarnado naquele templo. Tranquilo? Continuando aqui a nossa terceira mensagem. Antes de Ageu dar a sua terceira profecia, Zacarias ele vai dar a sua primeira. Zacarias lá de 1 a 6, ele vai colocar lá a datação e a gente vai ver que Zacarias ele deu sua primeira profecia antes de Ageu dar a terceira, ou seja, como eu tinha falado, Ageu começa profetizando e Zacarias entra logo depois. E se a gente for ver a mensagem de Zacarias 1:6 e a terceira mensagem de Ageu é a mesma coisa, que é o quê? Chama o povo ao arrependimento. Tranquilo? E qual arrependimento? Qual é o pecado do povo? Ter deixado a casa de Deus de lado. Ter deixado a obra de Deus parada. Ter não dado importância suficiente à casa de Deus. Eles estavam preocupados com as suas casas, com a sua habitação, e não estavam preocupados com a habitação de Deus. Então, Deus ele chama esse povo para se arrepender e voltar à construção do templo. E, por fim, vem a quarta mensagem. Parece com a segunda, alegando que Deus faria abalar os céus e terra e também dá encorajamento de novo, só que essa mensagem é direcionada para Zorobabel, tá? E, além disso, há também uma profecia messiânica, isso aqui é maravilhoso. Está escrito assim: farei de você um anel de selar. Essa expressão significa autoridade real. Aí você fala assim, beleza, farei de você eu vou pegar você e de você, né, farei de você, eu vou tornar Zorobabel um anel de selar. Farei de você eu vou criar uma autoridade real. E quando a gente olha para Mateus 1, a gente entende que essa profecia se cumpre. Quem é que está na genealogia de Jesus em Mateus 1? Zorobabel. Então, a gente vê que Zorobabel ele foi colocado na genealogia real, na genealogia de Cristo, que também faz parte da genealogia de Davi. Aquela profecia bíblica que diz que o cetro nunca se apartaria da família de Davi. Ou seja, os descendentes de Davi e o descendente de Zorobabel, eles iriam dar no rei dos reis, que é Jesus Cristo. Então, Zorobabel ele vai entrar nessa linhagem messiânica. Então, por isso que diz que ele não... que dele seria feito um anel de selar, ou seja, dele seria feita uma autoridade real, não fazer Zorobabel uma autoridade real, mas de dele sairia uma autoridade real. Se vocês quiserem acompanhar em Mateus 1, tem lá toda a genealogia de Jesus e vocês vão poder ver que Zorobabel ele está dentro dessa genealogia. Tranquilo? Conclusão. A principal mensagem do livro é de esperança e encorajamento. Deus fala: eu sou contigo, eu sou com vocês. Não terminem, não parem para resolver as coisas de vocês. Eu sou contigo.
O templo ele tem a obra retomada e foi terminado em 515, de acordo com o livro de Neemias. O Esdras ou Neemias, agora eu não sei qual dos dois fala sobre o término da construção, mas é o Esdras ou Neemias. Então foi terminado o templo em 515. O livro nos ensina que devemos ter as coisas de Deus como prioridade. Se aquele verso tivesse sido colocado aqui, faria todo sentido. Que verso é esse? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se esse livro tivesse aqui no livro, se esse verso tivesse no livro de Ageu, ele seria perfeito, porque condiziria perfeitamente com o que estava acontecendo aqui. Eles estavam preocupados com aquilo que eles tinham que comer, com o trigo que eles tinham que colher, com a casa que eles tinham que fazer, mas não estavam preocupados com a obra de Deus. Então, Deus ele fala de outra maneira aqui. Olha, primeiro termina a obra do reino, busca primeiro o reino de Deus, que não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar o trigozinho, sua casa vai ter os mantimentos para você conseguir sobreviver. Aquele versículo se aplicaria aqui perfeitamente. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Assim, nós muitas vezes nos preocupamos com as nossas economias, com as nossas finanças, com a nossa casa, e colocamos o reino de Deus de lado, como se fosse uma coisa secundária. E Deus ele fala também para a gente, coragem, coragem. Não deixe o reino de Deus de lado para se preocupar com as suas coisas. Olha, eu prometo, é o que a Bíblia diz. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa deixar a obra do Senhor de lado, você não precisa deixar a obra de Deus em secundário para você se preocupar com as coisas do porvir, se preocupar com o que comer ou o que vestir, tá? Nesse mesmo contexto. Deus ele sempre nos acrescenta se estivermos sempre em mente fazer a obra dele e estar trabalhando para o reino de Deus. E as conexões que nós faríamos com 1 Timóteo, você vai ter que vir no próximo domingo, às 6 horas da tarde, para saber quais são as conexões entre o livro de Ageu e o livro de Timóteo. Gente, é isso. Vou parar a partilha aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, 6h40, tô numa hora boa ainda. Oi, mãe. Peraí, minha mãe tá lembrando aqui. A Isaulina perguntou se Ciro ele era uma espécie de ecumênico da época. Então, Isaulina, você fez uma belíssima pergunta. A gente pode dizer, assim, essa expressão ecumênico, ela cabe muito a nós atualmente, mas não muito àquela época. Mas a gente pode entender que a maioria das religiões daquela época, elas eram religiões que aceitavam outras religiões. Tanto a religião de Ciro, quanto a religião da Grécia, quanto a religião de Roma, eles não têm problema com outras religiões. Então, a gente pode dizer que sim, porque o que eles querem é ter paz com todos os deuses. Então, não tem problema se no Império Romano você adorar o Deus da Ásia Menor, adorar o Deus do Egito, adorar o Deus da Babilônia, adorar o Deus da Grécia, não tem problema. A arqueologia mostra que no Império Romano você vai ter vários templos construídos a divindades que não eram romanas. Você vai ter um culto muito forte, vou dar um exemplo, a Ísis. Ísis, todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, é uma deusa egípcia. Então você vai ter um culto muito forte a Ísis no Império Romano. Você vai ter um culto muito forte a Cibele, que é uma deusa do que a Bíblia fala da Cibele, mas ela não entra, a Bíblia não entra em detalhes, mas a Cibele é uma deusa tem que se cortar para conseguir fazer o culto a Cibele. Então não só Ciro ele é uma espécie de, entre aspas, ecumênico dessa época, mas como outras religiões também têm esse mesmo pensamento. O importante é ter paz com os deuses, não importa qual seja. Tranquilo? Espero ter conseguido responder a pergunta. Mas agora está aberto para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, são muito bem-vindos. A Isaulina quer falar, que eu estou vendo aqui. Pode falar, Isaulina. Sim, eu concordo, né? Realmente é interessante porque esses reis, né, esses poderosos da época, eles queriam também, de certa maneira, agregar, né, os povos, aqueles que eram mais
assim, coniventes com a cultura dos outros, né, para agregar as terras dos outros, eles faziam isso mesmo, né? Eles somavam, né? E agregavam religiões, agregavam culturas, como, né? Ficou, por exemplo, o Império Greco-Romano, né? Em que ficou a mistura da cultura grega e romana na época, né? Então, os romanos agregaram essa cultura também dos gregos. E eu queria também deixar outra palavra aqui, interessante, essa questão me mexe muito comigo. A glória do segundo templo seria maior que o primeiro, né? Muitas vezes a gente pensa que estamos assim num momento sem esperança, agora contextualizando, né? Em que a gente pensa assim, meu Deus, o que vai ser da igreja daqui para frente, com essa pandemia, com tanta coisa acontecendo, né? Eu sinto que Jesus está muito perto de voltar e a gente está enfrentando muitas batalhas, não só internas como externas, né? Mas a gente tem que entender que esse momento de Deus, né? Esse momento é para nos fortalecer espiritualmente, nos fortalecer como igrejas, né? Como noiva de Cristo. Nós muitas vezes ficamos muito acomodados e a gente precisa ver a glória desse segundo momento de Deus agora na vida da gente, ao segundo templo, digamos assim, né? Pós-pandemia. E aí a gente vai ver o que Deus vai fazer na igreja, o que Deus está querendo fazer conosco, né? Saiamos, então, da nossa acomodação para poder falar, pregar a palavra, dar testemunho. O povo daqui do Rio de Janeiro está precisando muito de testemunho vivo da gente, do povo batista. Eu tenho lido o livro de história, né? De história dos batistas de Engenho de Dentro, da CIB, né? Que eu ganhei o livro. Gente, que história de eu chorar aqui. Eu só choro porque eu vejo vitória em meio às lutas, sabe? Igreja sendo colocada fogo nas igrejas pelos católicos, pelos padres radicais, e a gente vendo eles reconstruindo, o Senhor livrando o povo de Deus aqui, o povo batista. Então a gente tem que retomar isso, em nome de Jesus, né, irmão? É verdade, Paulina. É, Mais alguém? Pode Tiago, falar, dona Sara? no versículo 9 também tem uma declaração que pode Dona ser Sara, rapidinho, é do capítulo 1, o versículo 9 do capítulo 1 ou do capítulo 2? capítulo 1. Tá bom, só para eu ver No aqui, tá? versículo 9 também tem uma declaração que diz assim: questiona o Senhor dos exércitos. Ora, por que deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e seus bens? Então, é muito aplicável, porque às vezes nós nos preocupamos muito em ter casa, casa nova, carro novo, carro do ano, e aqui é uma demonstração bem clara, né, que Deus quer as coisas dele em primeiro lugar, né? E depois, numa outra ocasião, aqui mesmo em Ageu, fala que vocês guardam o dinheiro, mas em saco furado, né? Põe o dinheiro, mas ele sai das mãos, né? Então, acho que é uma aplicação boa também para os nossos dias, né? Essa declaração de Deus para o povo dele, né? Vocês estão muito preocupados com seus bens. Você também falou isso, né? Mas é uma grande lição para os nossos dias, né? É verdade, dona Sara, é verdade. É o que eu usei aquele versículo lá do Novo Testamento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua Exato. justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que eu falei. Isso aí se aplica perfeitamente aqui ao livro de Ageu. Obrigado, dona Sara, pela contribuição também. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Tá aberto aí para vocês. Eu já falei muito, eu falei 35 minutos direto. Não quero mais falar, não. Então, pelo que eu tô vendo, se mais ninguém quer se pronunciar, vamos então terminar a aula. Mas mais um elogiozinho para você. Sabe por quê? Porque você está fazendo um curso, já terminou, eu não sei,
que você está aplicando muito para a obra de Deus. Então, minha gratidão e a nossa gratidão é da sua vida estar sendo usada dentro da sua profissão de uma maneira brilhante. Obrigado, dona Sara. Amém. Eu ainda não terminei, dona Sara. Eu estou querendo terminar, até porque eu sei que está gravando, tá, mas vocês cortam essa parte. Eu quero casar, dona Sara. Eu preciso terminar essa faculdade, mas ela não quer que eu termine. Entendeu? Eu já estou desde 2015 fazendo ela, aí a greve, aí a pandemia. Mas se Deus quiser, esse é o ano de eu terminar essa faculdade. Eu vou dar até uma festa lá em casa, porque eu não aguento mais. Mas muito obrigado, dona Sara. Mas isso aí já está no sangue, o dom que você tem já está aí, não precisa nem terminar o curso para pôr em prática, já está pondo. Obrigado, dona Sara. Isso é verdade, elogio para a sua aula sempre, né, Tiaguinho? Você tem esse dom mesmo. Parabéns, muito boa aula. Você faz a síntese, você consegue juntar anos e anos e anos e anos, tum, e o conteúdo vem inteiro no bloco e a gente consegue entender. Parabéns, muito bom, querido. Obrigado, gente. Amém. Nada. É tudo pela graça de Deus, né? Assim, Deus que faz. Isso é um estímulo e carinho. Não, com certeza, com certeza. Ainda mais vindo da senhora, dona Sara. Aí que é um carinho mesmo. É um carinho de verdade. Vindo da senhora, dona Sara. Todo mundo pensa isso de você. Obrigado, né? Amém. Vamos então terminar, gente, porque assim tá um friozinho. É bom pra gente tomar um café, comer um bolinho. Aqui pelo menos tem café e bolo. Não sei na casa de você, mas minha mãe fez um bolo delicioso aqui de laranja. Não quero colocar inveja em ninguém, não, tá? Mas aqui vai ter cafezinho e bolinho. Não sei na casa de vocês. Se eu tivesse perto, e se a gente não tivesse em pandemia, eu oferecia. Mas como não tá então em pandemia, eu uso a desculpa, vai ficar tudo pra mim. Vamos orar então, gente. Eu vou orar aqui pra gente terminar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar compartilhando sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nos dê um restante de domingo na Tua paz, Senhor, e na Tua presença. Que nós possamos iniciar a semana também, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor, e estando junto de Ti, meu Deus. Que o Senhor também nos traga aqui no próximo domingo para que continuemos esse estudo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.